Gente, vamos falar de colesterol? Uma pesquisa que acaba de ser divulgada mostra que a maioria dos brasileiros não sabe a atual taxa do colesterol. O levantamento também aponta que, apesar de se preocupar com o colesterol alto, o brasileiro continua não cuidando da saúde. Luane Belli conta melhor essa história. Aos 42 anos, André já teve 2 infartos. O primeiro foi aos 28 e o segundo 10 anos depois. A causa foi colesterol alto. Hoje, ele conta que mudou totalmente os hábitos para manter o colesterol controlado. Caminhada todos os dias, alimentação sempre regrada de 3 em 3 horas. Então eu como muita fruta, muita legumes, muita verdura, diminuição na carne vermelha, em óleos, sal, eu quase não uso sal, minha mãe quase não usa sal na alimentação. Então a gente se cuida nesse sentido. E remédio. O colesterol alto de André é causado por uma doença genética, a hipercol familiar. Ele e as 2 irmãs têm o mesmo problema, herdado do pai, que morreu aos 47 anos de um infarto fulminante. A doença atinge 800 mil brasileiros, segundo dados da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Mas André só descobriu tudo isso depois do primeiro infarto. Para ele, falta informação. Se você tem um colesterol alto, você toma uma medicação e não abaixa, peraí, alguma coisa está errada. Vamos tentar mudar o estilo de vida? Vamos tentar mudar a alimentação? Abaixou? Legal. Se não abaixou, é um sinal de alerta, alguma coisa está errada. Um estudo da Sociedade Brasileira de Cardiologia confirma que muitos brasileiros ainda sabem pouco sobre o colesterol. O levantamento feito com 850 pessoas das 5 regiões do Brasil mostrou que apenas 15% sabem a própria taxa de LDL, o colesterol ruim. A pesquisa ainda mostra que 65% dos entrevistados só realizaram exames de colesterol depois de adultos e 11% nunca mediram o colesterol na vida. Esses dados preocupam os órgãos de saúde, já que as doenças cardiovasculares são as principais causas de morte no Brasil. Segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia, quase 350 mil brasileiros morreram no ano passado por causa do problema. Este médico da Sociedade Brasileira de Cardiologia explica que o nível de colesterol é um fator de risco importante para doenças cardiovasculares e que essas doenças não têm sintomas. É por isso que muita gente não se preocupa em saber o colesterol até ser tarde demais. Se nós reduzirmos o colesterol da população que tem o colesterol alto, nós vamos reduzir a mortalidade por doença cardiovascular. Isso seria muito importante. E quanto mais precocemente você faz o diagnóstico, maior vai ser o benefício do tratamento. E a gente fala mais sobre o assunto com um dos médicos responsáveis pela pesquisa, o doutor Henrique Tria Bianco. Doutor Henrique, boa tarde, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Olá, Márcia, boa tarde, prazer estar com vocês. Aí o que a gente faz para quem já está em casa pensando, o que eu tenho que fazer, exame de sangue, como é que eu descubro qual é o sintoma? Para quem já está em casa, qual é o recado? Esse é um problema sério, né? A gente, para fundamentar essa resposta, é importante as pessoas saberem que o colesterol não é só vilão. Ele tem uma função importante no nosso organismo, ele forma proteínas, enzimas, hormônios. O problema é quando o colesterol fica alto por muito tempo, né? Ele pode se depositar, é uma gordurazinha, que pode se depositar nas artérias do coração, por exemplo, causar um infarto, ou depositar-se em artérias que irrigam o cérebro e causar o AVC. Basicamente, a gente, como médico, como comunidade científica, tem um bom entendimento disso. E o que motivou a gente fazer essa pesquisa apresentada foi saber a percepção da população brasileira em relação ao seu nível de colesterol, o que eles entendem por colesterol perigoso, que é o LDL, ou o que eles entendem pelo colesterol de uma maneira geral. Ou seja, tem uma tendência de saber que ele existe, saber que existe problema, mas não comandar isso, não controlar isso, não mudar isso. Contraditória, né? Sim. As pessoas sabem que ele existe, que ele está relacionado com as doenças cardiovasculares, mas elas têm uma inércia em tomar atitude, em tratar-se. E qual é a atitude? A atitude é procurar um serviço médico especializado, dosar o seu nível de colesterol. Pelo menos exame de sangue, né? Um exame simples de sangue. E, a partir disso, estratificar qual é a medicação que vai ser tomada, qual é a dose a ser tomada, ou se há necessidade de outras atitudes não farmacológicas. Por exemplo, eu tomo remédio todo dia. Mas eu, quando faço a minha avaliação, eu vejo que está legal. Eu posso parar de tomar o remédio? De jeito nenhum. Não? Esse é um problema não só na dislipidemia, ou seja, nos colesteróis elevados, mas a gente vê pouca adesão também em tratamento de hipertensão, diabetes. A pessoa acha que, uma vez estabelecido o seu valor normal, ela pode ou poderia interromper a medicação. Isso não se faz em quase nenhuma situação
no cenário da cardiologia. Alimentação e atividade física são, sim, bons Sim, caminhos, sem mas dúvida. muitas vezes elas não são suficientes, né? Do nosso colesterol sanguíneo, a culpa é muito pouca da alimentação que a gente ingere, 20%, 30%. Na verdade, é nosso fígado que produz de uma maneira inadequada, né? Os níveis de colesterol ficam altos muito por culpa da fábrica hepática, né? Da fábrica do fígado, e pouca culpa em relação No meu caso à é alimentação. genético, porque eu me cuido. Possivelmente sim. Por isso eu tenho que sim. tomar medicação. Sim, e para o resto da vida. Bom, para quem está em casa, câmera 3 é toda do senhor. Deu recado para a gente se cuidar, para o brasileiro ter mais saúde. O colesterol, a gente chama da dislipidemia, é uma doença assintomática, é uma doença silenciosa. Portanto, é importante, pelo menos uma vez na vida, principalmente as pessoas que têm mais fatores de risco, ou seja, pessoas que também são hipertensas, que têm pressão alta, que têm diabetes, os tabagistas, os que têm histórico familiar, dosar pelo menos uma vez na vida o seu colesterol, o nível do seu colesterol. É a partir disso tomar atitude que, na grande maioria das vezes, exige um tratamento medicamentoso, com remédios específicos para a redução do colesterol. É silenciosa essa doença, Sim. mas tem algum sintoma ou algum sinal de alerta que a gente já pode chamar atenção e destacar? Não, infelizmente Nada? não tem. Existe naquela matéria que você mostrou do nosso querido amigo André, alguns sinais físicos da hipercolesterolemia familiar, mas que é uma doença não tão rara assim, mas não é... comum, não é o comum, não é o dia a dia. Comum. Então, tem pessoas que têm essa doença, que têm alguns estereótipos físicos, como depósito de colesterol nos olhos, nas pálpebras. Mas o colesterol que a gente conhece, não tem sintoma. Às vezes, o primeiro sintoma. sintoma é o infarto do miocárdio, ou é o derrame, é o AVC. E a partir de isquêmico. que idade, doutor Henrique, a gente precisa se preocupar? Ou criança também pode ter? Criança, sim, principalmente se essas crianças tiverem histórico familiar, né? Um pai que já teve um infarto, uma mãe que teve um infarto numa idade precoce, ou um pai e uma mãe que tem ou um parente que tenha níveis elevados de colesterol, aí tem que ser feito a dosagem já na primeira infância. Tá aí, agradeço a participação do doutor Henrique Tria Bianco, que trouxe aí informações sobre essa pesquisa que acaba de ser divulgada e faz esse alerta para a gente ficar de olho no nosso colesterol. Doutor Henrique, obrigado, até uma próxima oportunidade. Eu que lhe agradeço, Márcia. Volte mais. Com todo prazer. Ótima tarde para o senhor, até a obrigado. próxima. É assim que a gente vai encerrando o nosso Repórter São Paulo de hoje. Você fica agora com as notícias do Brasil e do mundo no Repórter Brasil Tarde. Uma ótima tarde para você e até amanhã. Tchau.